Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre sustentabilidade ambiental em segurança alimentar no litoral amazônico. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a pesquisadora Poliana Fernandes Porto. Ela é doutoranda do PRODEMA, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento em Meio Ambiente da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Poliana, que desenvolve estudos sobre essa temática, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço ao convite da Rádio Universidade. Também agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento do Meio Ambiente. Agradeço aos meus orientadores, o professor Dr. Leonardo Soares e a professora Poliana Viola, do Departamento de Saúde Coletiva. Poliana, começo lhe perguntando sobre a relação entre sustentabilidade ambiental e insegurança alimentar. Como é que essa relação ela se apresenta no litoral amazônico? Então, tem toda a relação, né? A segurança alimentar, ela está voltada justamente à disponibilidade e ao acesso ao alimento, né? E a sustentabilidade ambiental, ela visa promover a produtividade naquele meio, desde que a gente possa garantir isso para o futuro, né? Então, a produção sustentável, ela visa respeitar a cultura, respeitar os hábitos locais, respeitar as produções, né? E permitir também que essas populações elas possam desenvolver de forma que não agrida tanto o meio ambiente, né? E que possam levar para gerações futuras uma qualidade de vida melhor. O seu trabalho ele está em desenvolvimento, mas como é que você pretende aí abordar os aspectos socioambientais, nutricionais e também de insegurança alimentar em relação às famílias e comunidades do litoral amazônico maranhense? Então, no meio científico, nós temos uma carência muito grande de estudos nessa região voltados a focar nessa interdisciplinaridade, né? Em trabalhar a questão da segurança alimentar, mas também focando as questões culturais, de acesso a programas, né, de produtividade local. Então, já temos alguns projetos, né, sendo desenvolvidos nessa região, mas a que ponto que esse enfoque, de fato, né, tá sendo levado para essa população, né? Qual é o impacto dessas medidas nessa população? Então, a ideia é justamente trazer esse panorama, né, uma perspectiva mais global com relação ao que já está sendo feito e o que poderá ser feito futuramente. E quando se fala sobre os principais desafios enfrentados por essas famílias do litoral amazônico, quais seriam esses desafios? Digo isso em relação ao acesso a alimentos e também à conservação do ambiente em que essas famílias vivem. O próprio Maranhão ele já enfrenta o grande desafio quando a gente percebe que é o penúltimo estado com relação ao IDH no Brasil, né? A sua colocação é a penúltima. Então, o Estado como um todo, ele já passa por abismos, né, em que nós devemos trabalhar. Também temos dentro da Amazônia Legal, em que a gente vai contar o Meridiano 44 a oeste. Então, nós temos municípios entre Icatu até Carutapera. Dentro desses municípios, nós temos IDHs baixíssimos, né? Baixa infraestrutura. Nós temos uma biodiversidade imensa e nós temos também essa dificuldade de acesso, né? Tanto do que é produzido localmente, porque às vezes é produzido e não permanece, como também de ser transportado, né? Ter esse transporte e ter esse acesso e a população de fato está logrando desses benefícios, né? Muito bem, estamos conversando com a doutoranda do PRODEMA da UFMA, Poliana Fernandes Porto. Ela desenvolve estudos sobre sustentabilidade ambiental em segurança alimentar no litoral amazônico. Poliana, quais projetos voltados à sustentabilidade ambiental e também à insegurança alimentar já existem para essas populações e como você avalia a sensibilidade desses programas? Então, nós temos alguns projetos voltados para a preservação de manguezais, visando também a questão da produção de carbono.
né, a troca de carbono. Nós temos também alguns projetos voltados a comunidades pesqueiras, né, com relação à produtividade, voltados a comunidades quilombolas, indígenas, a produção de derivados de produtos de base extrativista, né, como babaçu. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos alguns projetos que abrangem algumas comunidades, mas que ainda são poucos diante da dimensão continental que nós temos no nosso estado, né? Então, justamente, a gente, né, pretende verificar a questão dessa produtividade nesse meio e está trazendo um pouco do que é produzido, do que, de fato, está sendo explorado e o que pode ser ainda desenvolvido, né, para melhoria. Com foco nesse local, o litoral amazônico, levando em conta a Universidade Federal do Maranhão, sabendo o papel da instituição, a importância desse papel quando promove, fomenta pesquisas, estudos nesse sentido, com apoio da FAPEMA. Isso. E nós pretendemos também, através desse trabalho, trazer a educação, né? A educação, a formação, o fortalecimento dessas comunidades, né, visando que essas comunidades elas possam se organizar melhor e elas possam promover, né, o seu desenvolvimento. Nós temos também alguns projetos locais com relação à energia renovável, né, conquanto eles ainda são incipientes para a necessidade. Também temos alguns projetos voltados para beneficiamento, mas também incipientes para a perspectiva que a gente poderia estar alcançando. Agora, como é que o seu estudo ele se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas? Então, os principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, abordados são o 2, o 3, o 5, o 10 e o 12, que abordam basicamente, né, a questão da fome, a produção, né, a questão da produção sustentável, a igualdade de gênero e também a questão da diminuição das desigualdades, né? Então, esse projeto vai permitir que a gente traça esse panorama, né, e traga toda essa perspectiva em cima desses objetivos. Finalizo falando sobre resultados da pesquisa, saber de que forma esses resultados eles podem contribuir com políticas públicas e estratégias de desenvolvimento para aquele local, para o litoral amazônico maranhense. Então, como eu disse, né, a área é muito incipiente com relação a estudos e pesquisas, né, voltados para essa temática. Né? Os estudos, alguns que nós temos disponíveis possuem dados isolados. Esse seria o primeiro a tratar de forma interdisciplinar, global, né? Então, esses dados, a gente vai trazer um pouco desse panorama e nós vamos poder subsidiar a questão das necessidades, o acesso a programas, né? E também a gente vai poder desenhar, né, de uma forma mais global, né, alternativas sustentáveis para essas comunidades, né? Então, ao trazer esse panorama, ao trazer uma perspectiva, né, sustentável dentro da possibilidade local, preservando a cultura, os nossos hábitos, né, nós poderemos ter mais sucesso dentro da região e promover e adaptar políticas. Tem algumas políticas também que elas têm acesso apenas a áreas isoladas, então a gente pode até mesmo trazer quais são as áreas que a gente pode estar ampliando essas questões. Muito bem, conversamos com Poliana Fernandes Porto, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Ela falou sobre o estudo que desenvolve acerca da sustentabilidade ambiental Ela falou sobre o estudo que desenvolve acerca da sustentabilidade ambiental e insegurança alimentar no litoral amazônico. Poliana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada e eu espero que possa retornar depois para trazer um pouquinho do resultado mais
global, né, e do resultado mais conciso do que a gente conseguiu trabalhar nesse estudo. Vamos ficar na expectativa, tá bem? Muito obrigada. Muito obrigado. Até o próximo programa.